Bom dia. O programa de Dicas da Veveta hoje está diferente. A gente está aqui num outro local que não é a OutV, porque infelizmente a OutV, até por conta da coronavírus, da Covid-19, ela está fechada. Mas eu não podia deixar de trazer uma profissional, uma médica veterinária da qualidade, do gabarito da doutora Helena Batista, para falar do Covid-19. Então a gente está num outro local. Então me perdoem, porque a gravação é uma gravação mais caseira, a gente tem barulho de carro, a gente tem um som um pouco mais com eco, mas o que vale, na verdade, é a informação que a gente está aqui para passar, tá bom? Então, doutora Helena, obrigada, seja bem-vinda a uma entrevista tão importante no quadro geral que a gente está passando, né? Eu que agradeço o convite, né? Como a gente já conversou anteriormente, o importante é a gente passar a informação para as pessoas no momento que nós estamos atualmente vivendo essa pandemia. Então, novamente, eu te agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Obrigada, querida. A gente estava até comentando que a falta do uso do microfone também é uma medida de segurança para mim e para a doutora Helena, tá bom? Por isso também desse eco e, enfim, de todos os barulhos que vocês estão ouvindo junto conosco. Doutora Helena, explica para nós o que é coronavirose, o que é o Covid-19, por favor. Bom, a Covid-19, então, ela é a doença causada pelo SARS-CoV-2, que é um vírus, é um coronavírus, como todo mundo já deve estar sabendo, né? É um coronavírus muito semelhante ao coronavírus ao SARS-CoV, que é um coronavírus que já foi identificado anteriormente em meados de 2002, que causou também uma doença respiratória aguda severa bastante grave na China e em alguns outros países. E ele também é semelhante ao MERS-CoV, que é também um coronavírus que causou uma doença semelhante, né, com quadro respiratório, no Oriente Médio, em meados de 2013, e também se disseminou por alguns países, tá? A Covid-19, ela é caracterizada por uma doença do sistema respiratório quando a infecção atinge, então, o trato respiratório inferior. Ela é caracterizada por uma doença grave que tem, considerando os dados, a gente tem que entender que a gente está vivenciando essa epidemia. Então, qualquer afirmação muito veemente, ela pode ser mudada, né, de acordo com o curso da doença e o que tem acontecido. Mas até o momento a gente ainda tem a questão de que os quadros mais graves são identificados em idosos e também pessoas com comorbidades ou algum tipo de imunossupressão. O que é preciso entender é que esse coronavírus, o SARS-CoV-2, responsável pela doença COVID, ele é um vírus que tem alta capacidade de disseminação, tá? Então, muitas pessoas podem ser acometidas justamente porque nós, além da doença grave, nós temos quadros respiratórios mais simples. Então, pessoas que podem não ser identificadas com a doença grave e podem ter uma sintomatologia respiratória leve, comum a outros vírus respiratórios que já vinham circulando há algum tempo, ou ainda serem assintomáticos. A questão é que quando há uma circulação sustentada do vírus, como ele tem essa alta capacidade de disseminação, essas pessoas com uma sintomatologia leve ou mesmo assintomáticas podem acabar carregando o vírus para as pessoas que atualmente a gente ainda considera em maior risco. Por isso a necessidade de todas essas medidas, que acho que mais para frente a gente volta a falar um pouco de forma mais detalhada, mas por isso há necessidade de todas essas medidas de prevenção. E doutora, cães e gatos têm coronavírus? E se tem, quais são esses coronavírus? Então, sim, cães e gatos, assim como outros animais, têm coronavírus.
existem alguns tipos de coronavirose, não só em cães e gatos, mas também em bovinos, suínos, galinhas, perus. Mas o importante é ficar claro, é a gente salientar que são vírus, apesar de todos pertencerem à mesma família, coronaviridae, eles são vírus diferentes, eles infectam especificamente essas espécies. Nos cães, o coronavírus canino, ele comumente causa um quadro de enterite, que é mais comum em aglomerações de cães, e para esse vírus há uma vacina disponível, porém é importante que a gente saliente nesse momento que esse vírus, que essa vacina, ela é específica para o coronavírus canino e que essa vacina, em hipótese alguma, pode ser utilizada em seres humanos, não apenas porque ela não vai prevenir contra a Covid-19, mas porque ela também pode vir a causar outros problemas, certo? É importante a senhora salientar porque saiu teve um vídeo viral de uma pessoa leiga falando da vacina coronavírus, e eu até fiz um vídeo explicando que esse coronavírus em cães ele é um vírus intestinal no cão, vai causar diarreia principalmente, não tem nada a ver com quadro respiratório. E a doutora está aqui para corroborar com isso. E nos dados, doutora? Só complementando, a gente pede então que as pessoas, a gente entende que as pessoas estão muito preocupadas nessa situação, mas vamos tentar buscar informações em sites oficiais. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde estão com vários materiais explicativos, então por favor, vamos tentar evitar disseminar informação que a gente não sabe qual a origem. Em gatos, a gente tem um coronavírus muito relativamente comum, né? Que é o coronavírus que causa a PIF, que é a peritonite infecciosa felina. Para esse vírus não há vacina até o momento, e o controle é um pouco mais complicado, porque esse é um vírus que já está bastante disseminado em toda a população felina. Então, coronavírus de felinos não tem vacina e é uma doença que causa o óbito do gato, não passa para o ser humano. A vacina do coronavírus de cães é uma vacina específica para um coronavírus intestinal, não pode ser utilizada em humanos e não tem nenhuma relação com o Covid-19, certo, doutora? Certo. Doutora, a questão do consumo chinês de comidas exóticas, de animais exóticos e também a questão dos cães, estão se comentando que pode ter alguma relação do vírus do Covid-19 com a ingestão dessa carne de animais. A senhora pode falar sobre esse assunto? Bom, até o momento, né, falando especificamente do consumo da carne de cachorros, né, até o momento, baseado em toda a literatura científica que a gente tem, não há nenhuma evidência de que esse vírus tenha tido origem no consumo de carne de cachorros. O que provavelmente, existem vários coronavírus que infectam morcegos. O que provavelmente aconteceu é que houve uma mutação no vírus de morcegos, nos coronavírus que infectam morcegos. Esse vírus, depois dessa mutação, acabou, digamos, usando o que a gente chama de hospedeiro intermediário, que nesse caso, provavelmente, o que está nos apontando foram os pangolins, e esse sim foi a provável fonte de infecção para os seres humanos. Isso, na verdade, por isso que eu acho que a gente aqui, apesar de estarmos falando mais direcionados para veterinários e um público nesse sentido, é importante a gente comentar que não só nesse caso dessa pandemia atual, mas em outros casos também, é fundamental a gente ter a associação da saúde animal com a saúde humana e o meio ambiente. Não é mais possível haver uma dissociação entre essas linhas
de raciocínio. O ideal é que trabalhemos com equipes multidisciplinares e que a gente pense na questão da saúde única, justamente porque outros problemas com outros tipos de coronavírus já aconteceram, e se nós não mudarmos o nosso raciocínio de saúde única, pensando também no alerta, no respeito à natureza, provavelmente outras surtos, epidemias e quiçá pandemias podem vir a acontecer. Até porque nós somos uma natureza única, né, doutora? Então, e somos animais como cães, como gatos, como baleias. Então, a gente precisa parar de achar que o mundo gira em torno do ser humano e entender que o ser humano faz parte de todo um conjunto. Hoje a gente tem que trabalhar numa condição única, cada um no seu conhecimento de medicina tem que agregar. E hoje, qualquer animalzinho que a gente tem, ele está dentro da sua cama, tem que estar dentro da sua casa, está convivendo com toda a sua vida, seu cotidiano. Por isso que a importância do médico veterinário em cuidar e prevenir, seja qualquer doença do seu pet, é muito importante para não atingir vocês. O exemplo disso, que não é o caso, mas tártara, infecção de boca de animal é super comum isso. As pessoas têm aquelas bocas de animais extremamente contaminadas, pode trazer um monte de doenças para o humano e muitas vezes isso é deixado de lado. É só um exemplo, mas que vale a pena a gente mostrar o quanto, e a doutora está comentando dessa relação ser humano e animais, principalmente os animais de estimação que estão mais perto de nós. Não é mesmo, doutora? Com certeza. Doutora, é importante a gente salientar que atualmente tem tido muito abandono de cães e de gatos, em função de dizer que é por conta do coronavírus. Então, preciso que a senhora diga, o coronavírus tem, o animal tem essa transmissão do coronavírus direto, ou seja, ele pode transmitir a doença, ou o ser humano pode transmitir a doença para o animal? Bom, como a gente já comentou aqui, existem coronavírus específicos de animais, tá? Os dados que se tem até o momento, os cães ou mesmo os gatos, eles não são responsáveis pela transmissão deste coronavírus SARS-CoV-2 para humanos. Eles podem atuar sim como qualquer objeto. É somente dessa forma que eles podem atuar. Então, pessoas infectadas, comprovadamente positivas e que tenham desenvolvido a Covid-19, é recomendado que esses animais não entrem em contato, somente, aliás, porque eles podem acabar carregando o vírus, mas da mesma forma que a maçaneta de uma porta, uma bolsa, um telefone celular também pode carregar o vírus se não for higienizado corretamente. Não há motivo nenhum para abandono de cães, gatos. A gente chegou a ver esses relatos também ainda no início dos relatos sobre essa doença na Ásia, mas isso não faz sentido nenhum. E, na verdade, na minha opinião, bem pelo contrário, porque nesse momento em que é totalmente recomendado o isolamento social das pessoas que não estão desenvolvendo a doença grave, os cães, os gatos, justamente com a sua alegria e sua espontaneidade, podem justamente nos ajudar a passar por esse momento de isolamento social. Minimizar a tristeza, trazer uma certa alegria. Gente, fala-se muito, a gente estava comentando aqui, as pessoas, elas precisam cuidar do seu celular. O celular é uma coisa que está extremamente próxima à boca da gente, está extremamente próximo ao rosto, às mucosas. Não adianta só lavar as mãos, higienizar as mãos, e para aqueles doentes usarem a máscara. Tem que tomar cuidado com, acho que um dos principais fatores de objetos de contaminação é o celular. Às vezes a gente oferece para alguém, você está num transporte público, você está segurando para não cair, ao mesmo tempo você está mexendo no seu celular. Então não basta só lavar as mãos, não basta só usar álcool gel, não basta só lavar braços, mas basta principalmente também relógio, bijuteria, joias, coisas de mão. Isso tudo vocês precisam evitar de usar, porque a gente deixa resíduos nesses objetos e quiçá isso pode ser realmente aí vira o animal como um transportador da doença, e na verdade você pode ter um celular transportando dentro da sua casa, tá bom? Isso é importante da gente falar.
Exatamente. Uma outra questão, né, é assim, só complementando, nós estamos vivendo num momento de atenção, né? Então é preciso ter cuidado com todas essas coisas. A gente tem algumas coisas que podem facilitar tudo isso. Quem puder, quem tiver condições para isso, é um comportamento que eu tenho adotado já há bastante tempo. Evitar o uso de corrimão, as pessoas que conseguem, né, que tem esse equilíbrio. Obviamente, o cuidado com o celular, lavar muito bem as mãos com água e sabão, se possível, trocar os sapatos antes de entrar em casa. Tudo isso pode minimizar a disseminação do vírus, porque nós temos que pensar não só em nós mesmos, mas também nas outras pessoas e na possibilidade de estar carregando esse vírus. Doutora, existe uma medida protetiva que a gente pode ter não só conosco, como a senhora já colocou, mas com os animais? Com os animais, eu acho importante, por exemplo, é claro que tem situações em que os cães ainda precisam passear. Então, eu acho importante minimizar isso, né? Entender que vai ser difícil para as pessoas ficarem em casa, como para as crianças, como para os cães também. É claro que existem cães que vão precisar passear, mas tentar minimizar isso da melhor forma. Às vezes tem pessoas com gatos, por exemplo, a gente sabe que o gato, de uma maneira geral, é um animal mais caseiro que não tem essa necessidade de passear. Então não é o momento agora de resolver querer passear com o gato. Não é o momento de, por exemplo, se for ao supermercado, levar o cachorro para ele aproveitar e dar uma passeadinha. Não, levar para passear aqueles cães que realmente precisam, que só fazem as suas necessidades na rua. É claro que nesse sentido, aí a gente não tem como evitar. Mas mesmo assim, tentar evitar colocar as mãos diretamente no cachorro e já trazer para a boca, nariz e olhos, isso é fundamental. Na possibilidade de evitar isso, é o que a gente tem aconselhado. A questão, na verdade, amigos, é o seguinte, o fato de que você beija seu animal e como a doença é transmitida por secreções, a sua saliva fica no pelo do animal. Aí vem uma outra pessoa e beija seu animal, e vem uma outra pessoa e beija seu animal. Isso também, eu acredito que seja um fator de contaminação. Chega em casa, lava a mão, lava os braços, precisa manter esse pelo desse animal lavado, higienizado. Se você puder dar banho em casa, melhor. Animais de pelo longo, se não souber secar, se não souber tirar toda a umidade do pelo, vai ser pior. As clínicas veterinárias, elas estão trabalhando com horário de agendamento, estão buscando, levando, de uma maneira para que a gente consiga manter também a saúde desse pet, que eu acho que é muito importante. Doutora, a gente acabou não colocando aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta. Cachorros e gatos têm gripe. A gripe de cachorro é causada por bactéria Bordetella pneumocete. Nós tivemos muitos casos em janeiro e fevereiro de animais com gripe, que é uma doença bacteriana, mas que é, em geral, de inverno. Então, eu preciso só que a senhora deixe bem claro que a gripe de cão não tem a ver com a Covid-19. Não, com certeza a gripe de cão não tem absolutamente nada a ver com a Covid-19. Mesmo que se ouça falar em alguns coronavírus, acho que a gente já falou, mas vale repetir. Eu não vou aqui falar sobre taxonomia viral, mas enfim, existem vários fatores que vão fazer com que o vírus seja classificado. Então, este vírus SARS-CoV-2 responsável pela Covid-19, ele é um coronavírus e foi assim classificado na família Coronaviridae, mas ele não tem associação nenhuma com o coronavírus canino. E a gripe que eventualmente os cães, gatos podem desenvolver, assim como outros sinais respiratórios mais leves, não, até o momento a gente não teve evidência nenhuma
de que possa haver transmissão de cães ou gatos para seres humanos. Graças a Deus, né, doutora? Sim, com mais um certeza. motivo para não abandonar animais e dizer que abandono é crime, né? Procura sempre informações, como a doutora Helena, graças a Deus, uma médica veterinária que trabalha muito com essa questão das doenças transmissíveis de animais para cães, de animais para humanos e vice-versa, tem um embasamento para falar isso com vocês. A questão dos tratamentos para humanos, doutora, a gente sabe que essa gripe que pode causar uma pneumonia pulmonar precisa levar à ventilação mecânica. A grande questão é que provavelmente a gente não tem o número de leitos e de equipamentos para poder pegar uma pandemia do jeito que está. Agora, quando se fala em tratamento para animal, não tem, como a gente falou, que não tem nada a ver uma relação com a outra, então precisa realmente, se você tiver alguma dúvida, procurar um médico veterinário e que ele vai tentar te orientar da melhor maneira possível, não é isso? Isso, com certeza, a gente já falou aqui repetidamente, né, que são coronavírus diferentes, né, é fundamental para o coronavírus canino tem a vacina disponível, para o coronavírus felino não tem vacina disponível, mas com certeza é fundamental manter a saúde do animal de uma forma geral, então procure seu médico veterinário em casos de maior dúvida, para ter uma conversa mais habilitada, mais de perto, digamos, mantendo a distância adequada, né? Uma pessoa só, não há necessidade nesse momento de a família inteira levar o cachorro ao veterinário, não tem por que fazer isso, né? Buscar orientação, a gente lembra mesmo para os colegas veterinários, né? Orientar as pessoas, cuidado com o uso de luvas e máscaras para os procedimentos que são necessários. As pessoas, de uma maneira geral, têm que entender que o uso de máscaras se faz necessário para pessoas de maior risco ou que estão com algum tipo de sintomatologia, porque a máscara ela pode acabar sendo mais um fator que pode carregar o vírus. Então, a máscara, quando a gente coloca, ela é para ser colocada e ficar com ela. Pode pôr a mão, não é para ficar colocando a mão, tirando, agora eu vou conversar, vou tirar a máscara, agora eu vou, né, vou comer um negócio, tira a máscara, bota aqui no pescoço. A gente vê pessoas com a máscara aqui no pescoço, não dá para fazer isso. Não é isso, não faz sentido nenhum. Não tem sentido. Certo? Com relação ao tratamento para humanos, né, existem várias frentes, né, de pesquisa. Mais um comentário: a importância da pesquisa, a importância do incentivo à pesquisa, né? No Brasil e em outros lugares do mundo existem várias frentes buscando tanto o entendimento da doença como produção de vacinas e tratamentos. Porém, a gente sabe que isso, nesse momento, que isso ainda vai demorar muito até chegar de fato ao mercado, porque muitos experimentos ainda precisam ser feitos. Então, no momento, o que a gente precisa é que as pessoas entendam que o isolamento social é sim importante, é fundamental para a gente minimizar os danos que vão acontecer, que infelizmente, né, na verdade, a gente já está tendo sérios prejuízos e a gente busca minimizar esse tipo de coisa. Então, o isolamento social, a lavagem adequada das mãos com água e sabão, não é lavar rapidamente, é lavar na palma, no dorso, entre os dedos, não esquecer do polegar, lavar no mínimo até o punho, se possível até o cotovelo. Não exagerar na compra de álcool gel. O álcool gel é necessário, é importante quando a gente não tem água e sabão disponível. E, por favor, também usar álcool gel de procedência conhecida, né? Evitar formulações caseiras e outros produtos que não tenham origem conhecida. Tanto álcool gel como
outras promessas milagrosas não fazem o menor sentido. Eu acho que quanto mais a gente ficar respeitar tudo isso, a ideia, como muitas pessoas já devem ter ouvido falar, é tentar minimizar essa situação que vai acontecer para que a gente possa, em breve, não se sabe exatamente em quanto tempo, entender que a gente fez a nossa parte, seja como veterinário, como tutor de um animal ou mesmo como cidadão, que a gente fez a nossa parte para minimizar esse problema. Doutora, eu quero agradecer a tua disponibilidade de falar conosco. Quero agradecer todos os profissionais da saúde, todas as pessoas que precisam trabalhar para que a nossa cidade caminhe, em especial aos médicos veterinários, que estamos também contribuindo para a saúde dos pets e, consequentemente, para a saúde das famílias. Eu disse hoje, eu recebi um relato muito bonito de uma pessoa dizendo se cuida, né? E obrigada. E eu disse o seguinte: o meu compromisso, eu fiz um juramento que o meu compromisso era com a saúde, era com a prevenção. E eu tenho, como outros médicos, estou falando em nome deles, que a gente vai fazer de tudo para trazer informação, para trazer saúde e para que a gente consiga, o máximo de tempo possível, reduzir essa pandemia mundial que está causando uma comoção psicológica. Nós sabemos o nível de doenças psicológicas que está se desencadeando por conta desses isolamentos. Os animais são extremamente importantes nessa situação. Eles realmente vão trazer um frescor, vão trazer uma alegria para vocês. E nós, como médicos veterinários, somos responsáveis de deixá-los com saúde. Agradeço de coração todas as pessoas que estão trabalhando para que a nossa cidade funcione. Entendam que o isolamento é necessário, a lavagem das mãos é necessária. E o Dicas, dentro da OTV, vai ficar paralisado exatamente porque todos já sabem. Na medida do possível, eu vou estar trazendo algumas dicas, algumas informações de uma maneira mais caseira, mas tentando trazer realmente para vocês um pouco do mundo da veterinária que está acontecendo. Doutora, muito obrigada mais uma vez. A senhora quer fazer mais algum comentário? Não, imagina, eu que agradeço novamente a oportunidade de falar. Eu já trabalho com virologia veterinária há algum tempo, mas... muitos anos, mas realmente são episódios que a gente falava quando comenta sobre história da virologia, e aqui nós estamos vivenciando, é o que eu tenho dito, vivenciando um desses capítulos, né? Eu agradeço a oportunidade de falar, de fazer algum esclarecimento, estou totalmente à disposição. Obrigada. E é isso, pessoal, vamos ficar, como se diz, junto, mas separado, respeitar todas as orientações. As pessoas estão trabalhando muito para tentar minimizar esses riscos. Vamos respeitar o isolamento social, lavar as mãos adequadamente, usar o álcool gel de forma prudente para a gente vencer mais essa batalha. Muito obrigada, gente, e até o próximo Dicas.